Salve, salve! Estamos aqui com mais uma entrevista da série que estamos fazendo com os fazedores de cultura, ativistas culturais, artistas, integrantes de movimentos sociais que participaram de uma forma ou de outra dos encontros populares de cultura, os encontros, um movimento que foi referência, marcou uma época no meados da década de 80, início da década de 90, quando estávamos ali, começando ali, em pleno processo de democratização do país, uma efervescência cultural e política muito grande, e esses encontros que foram realizados, 4 edições em Belo Horizonte, atraíram milhares de pessoas de vários fazeres e saberes e pensares, né, de todas as minas, as várias minas que Guimarães nos falava, né? Minas Gerais e também do país, né? É uma referência e a ideia desse projeto é marcar os 40 anos daquele primeiro encontro que ocorreu em 1985 e que a gente tenta resgatar a memória, até porque não tínhamos muita coisa escrita e nem assim de vídeo num acervo, e agora isso vai ser disponibilizado. E uma forma da gente reconstruir essa memória é exatamente ouvindo, conversando, proseando com pessoas que de uma forma ou de outra foram impactados ou participaram daquele movimento. Hoje nós temos a honra e o prazer, no meu pessoal, porque é um grande amigo, que nós estamos recebendo aqui, o Albano Silveira Machado, os mais íntimos, Banur, né? O Albano é uma pessoa assim, de um saber muito grande, que sempre participou dos movimentos culturais e sociais na sua região, no estado, e com repercussões até no país também. E teve uma participação muito marcante nos encontros populares de cultura. Albano, muito obrigado pela sua participação aqui. É um prazer enorme revê-lo, ainda que virtualmente, né? Mas, de qualquer forma, agradeço desde já, em nome dos coordenadores do projeto, aí, a sua disposição e disponibilidade em compartilhar suas memórias naquele momento. Muito obrigado, viu, primeiramente. Zé de Wagner, de amigo, é um prazer, uma honra estar aqui fazendo esse bate-papo com você, rememorando. Aqui é a Júlia, do setor de... Muitas lutas que tivemos nos últimos 40 anos aqui nas Minas Gerais. É um prazer imenso estar aqui nesse bate-papo, a gente se encontrando, pelo menos virtualmente, né, Zé? Isso, a última vez que nós encontramos, depois de quase 40 anos, né, uns 30 e tantos anos, foi na Feira dos Vales, né? Isso, Encontro dos Vales, no ano passado. Ano passado, Encontro dos Novembro Vales. de 2024. Isso, né? Isso mesmo. Foi muito bom. Foi muito bom, a gente pessoalmente foi, mas a gente está sempre, depois daquele tempo, a gente tem sempre trocado algumas impressões e espero que daqui para frente a gente se encontre mais, não só virtualmente, mas presencialmente. Albano, como eu te disse, a gente tem feito a seguinte dinâmica, né? É importante que a gente, no primeiro momento, você se apresente para o nosso público, para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, falar sobre a sua trajetória pessoal e profissional e como militante cultural. Quer dizer, de onde você veio, quer dizer, como é que você construiu a sua persona, digamos, cultural, como é que foi a sua trajetória pessoal até encontrar um fazer, digamos, mais profissional. Se você pudesse dar uma trilha para a gente desse seu percurso, é importante, né, que a gente entender de onde você vem, e depois a gente fala onde você está, para onde você vai, onde você esteve nesses tempos, nesses 40 anos últimos aí. Depois a gente fala mais detalhadamente sobre o EPC. Bom, Zé, a história, né? Eu sou do Vale do Jequitinhonha e nasci no município de Francisco Pedaró, mas com 4 anos fui para Berilo, né, onde eu tenho uma vivência maior afetiva, né? Vivência afetiva da infância, em Berilo. Badaró eu pouco conheci, saí lá bem entre 3 e 4 anos.
E em Berilo, até os 10 anos, eu vivi numa cidade que tem uma característica que muita gente está conhecendo agora, assim, está sendo mais divulgado. É uma cidade que tem uma população que se reconhece com 57% da população quilombola, né? E isso marcou muito a minha história. Isso marcou muita história pela convivência com o povo negro da cidade, principalmente o povo do Caetitu. Que a minha família, meu pai, ele é branca, da família mais tradicional. Minha mãe ela tem uma origem com um país cigano, né, ligado muito no fazer artesanal, e eu cresci convivendo com essas comunidades. Eu, por ser, inclusive, o mais escurinho da casa, assim, ser moreno, eu era chamado Neguinho do Caetitu, porque Caetitu é uma região de comunidades quilombolas. É uma região que é uma comunidade quilombola, já tinha negro. Então, eu chamo Neguinho do Caetitu. A foto aí está mostrando o casarão Abreu Vieira, né? Que é a cidade, o município de Berilo. A cidade ela é colonial, na época da exploração do ouro da região mineradora de Minas Novas, né? Eu cresci nas ruas aí, na beira. Esse casarão está na beira do rio Araçuaí. Eu cresci nessa cidade, na pequena cidade, que antes era um povoado, e depois se emancipou, passando a ser cidade, pertencer a Minas Novas. E eu vivi, né, em Berilo até os 11 anos de idade, e de Berilo eu fui para Minas Novas. Eu fui estudar o ginásio, eu tinha feito as primeiras 4 séries, chamada 4 séries primária, em Berilo, e fui fazer o ginásio, né? E fazer admissão, antigamente é um tipo de vestibular, né? Para entrar no ginásio, que hoje equivale à 5ª, 9ª série, né? E tinha vaga para todo mundo, você tinha que entrar na concorrência, né? Então, a cidade de Minas Novas, esse casarão é o símbolo da cidade de Minas Novas. E foi o primeiro edifício construído na colônia, foi o primeiro grande edifício construído no pau a pique, 4 andares. E a minha formação, a minha história cultural tem uma força muito grande em Minas Novas, uma influência forte em Minas Novas, devido a ter em Minas Novas as manifestações de comunidades, comunidades quilombolas, tão forte quanto Berilo, e ter a famosa festa do Rosário, festa de Nossa Senhora dos Homens Pretos, de Minas Novas. Essa festa do Rosário, assim, ela fazia com que a gente sentisse muito o canto das raízes da ancestralidade, né, que era e é muito forte, e muito forte na região. Essas manifestações culturais, essa aí é um pessoal da Congada de Berilo, né? Grandes amigos que estão aí participando dessa foto aqui. Isso aqui, essa foto é mais recente, foi após o resgate da festa do Rosário de Berilo. Depois a gente pode contar essa história do resgate dessa festa. E foram essas manifestações, inclusive, que fizeram com que eu tivesse assim, uma identificação maior com o povo quilombola e com a cultura popular. Aqui na foto nós vemos o famoso Alê do Rosário, grande congadeiro, que faleceu jovem ainda, com 29 anos, em 2019, né? Teve um problema de saúde. E então, essas manifestações culturais que se davam na cidade, através das festas, das danças, dos cantos, dos encontros, ou nas feiras, né, me influenciaram e muito na minha formação. Saindo de Berilo, em Minas Novas, além das próprias manifestações da festa
do Rosário é uma cidade musical, é uma cidade que também tem uma produção de teatro, tem uma produção cultural muito forte, histórica, né? Minas Novas é a chamada mãe do Vale de Jequitinhonha, né? A maioria dos municípios pertenceu a Minas Novas. E aí foram se emancipando, e a cidade, ela hoje ela é bem simbólica, é a marca, né, da nossa região do Vale de Jequitinhonha. Eu estudando em Minas Novas, com 15 anos eu fui para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte foi um choque, né? Menino do interior e assustado até com a cidade e a capital, e também com muita saudade, né, da minha terra, né? Aliás, eu saí de casa, da minha casa com 11 anos, e depois, 11 anos. Com 11 eu estava em Berilo e eu estudava em Minas Novas, ficava um ano praticamente todo em Minas Novas. Depois, com 15 anos, eu estava em Belo Horizonte. Então, estava meio assim, afastado assim, da família, né? Obrigatoriamente. Fui estudar e trabalhar. E em Belo Horizonte, eu entrei, eu me matriculei no Colégio Estadual Central, que é um colégio que tinha uma efervescência cultural e política muito, muito forte. Foi esse colégio, hoje eu chamo Escola Estadual Milton Campos, governador Milton Campos, mas esse Colégio Estadual Central estudaram várias autoridades do Brasil, de Minas e do país, né, com Fernando Pimentel, com Dilma Rousseff, estudaram alguns artistas como Leri Faria Júnior, o Leri Melão, onde Leri que compôs a música dos Jequitinhonha, que muita gente acha que fala azul, né? Então, o colégio estadual era uma grande efervescência. Jequitinhonha, abraço de mar, é isso? Jequitinhonha, braço de mar, isso mesmo. Isso. E Leri e Melão fizeram essa música, virou um verdadeiro hino, né? Durante muito tempo e até hoje. Até hoje, né? E depois em Belo Horizonte, com toda essa convivência com o burburinho, com o colégio estadual, que era um dos colégios, melhores colégios que havia na região, né, em Belo Horizonte, né, na década de 70. Depois eu fui batalhar, eu trabalhava e estudava. Eu comecei a trabalhar no comércio e depois, em 73, eu comecei a trabalhar num banco. E do banco, 2 anos depois, eu estava participando também dos movimentos políticos da cidade, dos sindicatos bancários, né? E nos sindicatos bancários eu desenvolvi alguns trabalhos junto com alguns companheiros, formamos uma comissão cultural onde a gente organizava cineclubes, teatro, projetos ligados à literatura, e isso fez com que, inclusive, o sindicato trouxesse muitos trabalhadores, muitos bancários que tinham receio de estar participando de atividades sindicais devido à repressão, devido à ditadura militar que nós vivíamos, que o país vivia naquela época, né? Existe muito medo de participar do sindicato, das organizações populares. E eu tive uma vivência muito intensa durante uns 3, 4 anos nos sindicatos bancários, 75 até 79, e quando, agora em 79 eu saí, eu fui despedido justamente por causa de uma greve nacional, greve dos bancários, em que eu participava da comissão de greve, da comissão de negociação, representando o Banco Real, trabalhava no banco, os trabalhadores do Banco Real, trabalhava no Banco Real nessa época. Aí eu fui demitido logo depois que terminou a greve, havia o compromisso de ninguém ser demitido, porém eu e mais alguns companheiros fomos despedidos. E nesse tempo eu já também estudava, eu tinha entrado na faculdade, na UFMG, no curso de psicologia, então eu estudava a FAFISH. FAFISH também era um grande fervedor político-cultural, né? Então a gente tinha muito debate, tinha muita discussão, tinha muito estudo, né, com professores, filósofos, grandes psicólogos, grandes pesquisadores da cultura popular, né?
na época, muito conhecido era o Romeu Sabará, mas na universidade ela foi uma outra formação. Então, eu tinha uma experiência de estudante dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, na Fafiche, somente a Fafiche. Foi uma experiência fantástica. Depois do Colégio Estadual veio a Fafiche, em que eu estudava psicologia. Eu decidi, inclusive, que eu ia largar o curso de psicologia, porque eu via que o curso não tinha a ver com o que eu pensava que pudesse estar me formando como profissional. Eu acreditava na psicologia cuidando das pessoas a partir da vivência da comunidade, do que elas se formavam culturalmente. E aí eu cheguei a suspender, a trancar a matrícula, porque achava que aquele curso estava muito individualista, que não considerava o seu entorno, o seu meio sociocultural como formação das pessoas. Mas um semestre depois, aconselhado por um professor na área de antropologia, ele continua, termina o curso e segue a sua área. E segue a sua linha da psicologia, a psicologia social, a psicologia cultural. E estava surgindo naquela época um movimento forte no mundo, e muitos estudos, muitas pesquisas na área da psicologia social e da psicologia cultural, embora muita gente não conheça e tudo, mas essa é uma área que tem crescido muito, né? E aí, o conselho que esse professor me deu, eu acho interessantíssimo, se chama Romualdo Damaso, esse professor que me deu o conselho. Ele falou, olha, o país terá uma abertura democrática, queira esses militares ou não, e vai necessitar de profissionais com seu perfil, na linha do seu pensamento, e não na individualista, como a psicologia até então está seguindo, né? Está propondo. Aí eu direcionei, como o currículo era aberto, você poderia fazer disciplinas optativas, você podia juntar estudantes com determinados interesses, e aí você podia, juntando lá 20 e 25 alunos, você poderia fazer formar uma disciplina, desde que também tivesse um professor, claro, que assumisse aquela disciplina. Então, eu e mais alguns colegas, nós formamos grupos de discussão, de debate no Centro de Estudo da Psicologia, e com isso nós criamos algumas disciplinas que até hoje seria bem revolucionária, né? E teve uma matéria, inclusive, que a gente construiu, chamada Psicologia Social, Ecológica e Cultural. Você imagina isso? Isso hoje está sendo debatido em alguns cursos e estudado em alguns institutos de pesquisa, como se fossem grandes novidades. Ele não é. Nós estamos falando isso de mais de 40 anos, né, Alba? Isso é 45, 46 anos. E depois também comecei a me envolver com os grupos de cultura que estavam se organizando do Vale do Jequitinhonha, né? No Jornal Gerais, onde alguns estudantes da cidade de Itaubim, de Pedra Azul e de Pontos Volantes formaram um jornal de resistência. Eu participava também, vendia os jornais alternativos de resistência à ditadura, e esse Jornal Gerais ele era não só político, ele era cultural, e eu comecei a participar das discussões, dos encontros, e de vez em quando escrevia alguma coisa. E em 82, eu fui para o Vale do Jequitinhonha, voltei para o Vale do Jequitinhonha num grande projeto do Fundo de Ação para as Crianças, e fui trabalhar no município de Coronel Murta, desenvolver um trabalho de desenvolvimento comunitário, fazer um trabalho de desenvolvimento comunitário. Em um ano, eu trabalhei numa instituição, né, socioassistencial, e desenvolvemos alguns projetos. Isso foi em 82. Em 83, eu já saí e fui ser secretário municipal de Educação e Cultura de Coronel Murta. Na época, era Secretaria de Educação, de Saúde, Assistência Social, toda a área social estava englobada nessa secretaria. Aí
a capa do Jornal Gerais, de uma edição, né? Então, em Coronel Murta, nós fizemos algum trabalho na área de educação ligado à cultura. Nós levantamos história do município baseada na história de cada comunidade. Cada um contava, como as crianças contavam, como os mais velhos e os adultos contavam a sua história. História não era só dos coronéis, não era só de quem ocupou um cargo e outro. E, a partir daí, a gente desenvolveu um trabalho com os professores, com as comunidades, em que eles trabalhavam com recursos que eles tinham. Nós trabalhamos com professoras que ensinavam, que alfabetizavam, escrevendo com um graveto no chão, na poeira. Eram turmas multisseriadas, primeira, segunda e terceira série. Não tinha quarta, era primeira, segunda e terceira série. Eram turmas de 20, 25 alunos, não passava disso. E os alunos, quando tinha quadro negro, o quadro era dividido em uma parte, segunda e terceira parte. E aí, os mais velhos, os alunos que estavam na segunda e terceira, eram monitores dos outros alunos, sabe? E tinha muitos meninos, inclusive, que não estudavam, mas iam acompanhar aqueles outros seus irmãos. E essa experiência que a gente desenvolveu lá, baseada no método Paulo Freire, e em algumas experiências que havia de educação rural na Colômbia e no Equador, nós apresentamos em 93, no Congresso Mineiro de Educação, umas propostas de transformação da educação no meio rural. Esse Congresso Mineiro de Educação juntou o Estado todo, teve um congresso, teve umas regionais em Teoflotone, teve uma estadual em Belo Horizonte, que a partir da experiência que nós apresentamos lá de Coronel Murta, eu fui convidado pela Secretaria de Educação, pela Fundação João Pinheiro e pelo Banco Mundial para coordenar um projeto de educação no meio rural em Januária, no norte de Minas. Foi aí, inclusive, que eu te conheci, Zé. Foi nessa época, você é de Brasília de Minas, não é? E aí, o Plano Oeste 2... Tem um parêntese, Manu, que é assim, você falou do Congresso de Educação em 83, né? 93, 83, não é isso? 83. Cara, esse congresso foi muito importante. Aí eu devo fazer justiça a uma pessoa muito importante ali, que foi no governo Tancredo, né? Tancredo tinha sido eleito em 82 e tinha um grande cara que até morreu muito recentemente, de uma forma até meio trágica, que é o Otávio Elísio Alves de Brito, que foi o grande... Ele era o secretário de Educação, foi ele o grande mentor daquele processo. Né? Então, só para a gente deixar frisado isso, eu também tive uma participação na minha cidade, isso foi para mim uma luz que apareceu no fim do túnel, né, na verdade, né, naquele momento, né? Otávio Elísio Alves de Brito, que é da linha progressista, né? E ele trouxe vários professores, pesquisadores da cidade da UFMG, né, da Faculdade de Educação. E com isso assim, fez uma verdadeira revolução em Minas, né? Pena que depois do projeto outros governadores vieram, destruíram. Não seguiram adiante, né? Então eu trabalhei em 84, 85 e 86 no projeto Plano Oeste 2, que é o plano de desenvolvimento integrado do norte e noroeste de Minas. Então eu coordenava um projeto em 16 municípios, eram 9 municípios no norte de Minas, em volta de Januário, São Francisco, Brasília de Minas, Ubaí, Itacanambi. Isso. E outros municípios, e mais 6 municípios na região de Paracatu e João Pinheiro. E a gente procurava desenvolver um trabalho ligando a questão da educação com a cultura. A educação a partir da cultura do povo do lugar. E com isso nós estamos revendo e criando materiais didáticos que fossem apropriados à vida das pessoas, à vida das crianças no meio rural. E aí tinha uma antiga cartilha de alfabetização chamada Vivino e Fafal, nós criamos uma outra, Caminho Suave, aliás, e criamos uma outra cartilha com o nome de Vivino e Fafal, que dois personagens dessa cartilha de alfabetização, a partir da elaboração dessa cartilha, ela era debatida com os professores. Então, as palavras
geradoras que levavam as crianças a aprenderem eram as palavras do local onde elas viviam, né? Tá aí tá o Vale de Quitionha, né? Eu já saí daí, já estou no norte. É. Né? Na verdade, assim, o Plano Noroeste pegava o norte, não aqui, né? Não pegava o Jequitinhonha, não. Só o norte de Minas, só na beira do no médio São Francisco. Só o médio São Francisco, ali entre Januário e São Francisco. Né? Esse Plano Noroeste 2 foi muito importante naquele momento, né? Ali para a questão social na região, né? Eu lembro que na minha cidade, eu acho que Januário... Foi. E era ao mesmo tempo, como era financiado pelo Banco Mundial, tinha muito dinheiro, muito recurso. Cada município, muitos prefeitos não queriam, que achavam que era muito avançado, que era muito politizado o projeto, né? Mas esse tinha um chamariz, porque cada prefeito, todo ano, poderia construir 2 escolas, 2 prédios escolares, né? Eles acabavam aceitando as outras ações que a gente desenvolvia em termos dos nossos projetos político-pedagógicos, tendo como um básico, um viés, a educação de Paulo Freire. Então, assim, nós também criamos organizações. Na sociedade, por exemplo, Brasília de Minas, foi criada uma associação municipal de professores, não sei se você lembra. Eu lembro. A secretária da Dona Eunice. Dona Eunice era secretária. Então, criou uma casa do professor, onde os encontros se davam, os encontros de formação, ou quando os professores iam para a cidade, ficavam nessa casa, que era um verdadeiro alojamento, mas era uma forma também de estar encontrando uns espaços, né? Onde os espaços socioculturais, educativos, se davam nessa casa do professor. Nessa época, inclusive, o Plano Noroeste, nesse projeto nosso, o Tião Rocha teve uma experiência com o trabalho dele na área de pedagogia, de escola do pé de manga, né? Tive experiência também com a Dorothy Marx, né? A cantora, pesquisadora Dorothy Marx, com o seu projeto Criança Faz Arte. Criança Faz Arte. A gente entrevistou o Tião um dia desses também. Nós lembrávamos disso, né? Nós levamos dentro do projeto, a gente levou a Dorothy e o Tião ao mesmo tempo, né? O Tião conversava com os professores e a Dorothy ficava com a criançada, né? Era muito bacana. Que, aliás, nós estamos tentando entrevistá-la também, porque é uma pessoa que foi muito importante nesse processo nosso ali, né? Isso, é verdade. E então, assim, essa experiência, ela fez com que a gente cada vez mais juntasse, sempre eu quis fazer isso, né? Fazer a junção entre educação e cultura. A educação, sim, a educação escolar e a educação popular. Isso aí é de lá de Peruaçu, não é isso? Isso aí é um desenho, figura, né? Lá dos cavernas de Peruaçu. Rupestre do Peruaçu, que fica, o Vale do Peruaçu, quem não conhece, fica entre Januária e Itacarambi. Não é? Agora virou patrimônio da humanidade, né? Está virando já virou patrimônio cultural da humanidade, cultural e natural da humanidade, verdade. Isso. Recentemente. Então, a partir dessas experiências, que nós também desenvolvemos no Noroeste, né, na região de Paracatu, João Pinheiro, Vazante. Em 87, eu fui para Montes Claros. Eu saí porque o governo não dava... o governo entrou o Nilton Cardoso e ele prometeu acabar com todos esses projetos, né? Mudar. Exatamente. Aí eu pedi demissão, né? Pedi demissão e fui para uma outra trincheira, dizer assim. Aí eu vim participar da fundação fazer parte da equipe de um projeto da FASE, que era um projeto de tecnologia alternativa, que redundou depois no Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. Aí fiquei de 87 nesse projeto. E esse projeto, assim,
essa ONG que a gente acabou fundando, né, do Centro de Agricultura Alternativa, trabalhou com a questão da ecologia, da agroecologia, preocupado com a questão do cerrado, né? Uma preocupação agroecológica, uma preocupação com as comunidades tradicionais, os vazanteiros, os geraizeiros, os pescadores, né, os quilombolas, os indígenas. Desenvolver um trabalho, desenvolve e desenvolve um trabalho com o Sacriabá, na região de Itacarambi, hoje São João das Missões, né? Então, eu participei dessa experiência, desse projeto da criação, que depois redundou na criação da cooperativa Grande Sertão, que existe hoje em Claros, né, que está bem, e tem um trabalho bem desenvolvido. O próprio Centro de Agricultura Alternativa já desenvolveu muitos trabalhos, pesquisas, estudos, já realizamos vários seminários, vários encontros, estudos, pesquisas, em que venha contribuir com o desenvolvimento, de forma mais solidária, integral, sustentável, mais envolvimento do que o desenvolvimento em si, né? No sentido capitalista. Entendi. E o trabalho de produção de uma agricultura saudável, orgânica, né? Produção de produtos orgânicos, sem veneno. Com a experiência do Centro de Agricultura Alternativa, eu saí em 90 e voltei para Januária, cuidando do jornal Folha Januária. Fui trabalhar como comunicador. Então, eu fiz experiências mais diversas na área de educação, de cultura, de meio ambiente. E também eu já escrevi, já fazia um trabalho de formação no Centro de Agricultura Alternativa e escrevia cartilhas, textos populares, né? Textos que e, ao mesmo tempo, assessoria para a organização de associações, de sindicatos de trabalhadores rurais, participar no movimento na luta pela terra, em muitos movimentos sociais, contribuía com a Comissão Pastoral da Terra, né, com a própria FETAENG. E então, assim, aí eu fui trabalhar assumindo um jornal de Januária, né, um jornal de publicação, que tinha uma publicação semanal. O jornal era um tipo de cooperativa, era autônomo. E ele tinha uma independência e teve um trabalho muito interessante durante muitos anos, né, lá em Januária. O jornal, Álvaro, foi muito importante. O jornal, o Folha de Januária, eu tinha, quando você tinha o Folha de Januária, eu tinha lá em Brasília de Minas o Madrigal e o Tribuna do Vale, que a gente trabalhava lá. Então, era numa época que você não tinha internet, né, você não tinha muita coisa assim para muitas condições de divulgar, né? Mas, de qualquer forma, a gente conseguia, naquele momento, o Folha de Januária, esse jornal aqui, né, que vou a aluna colocar, né? E é isso? Esse jornal. Você que criou o jornal? Você que criou? Não. Eu fiz parte de uma segunda fase. Quem criou o jornal foi um grupo, principalmente de bancários do Banco do Brasil, formaram uma cooperativa. Eu entrei na segunda fase do jornal. Ele foi criado em 84. Eu morei em Januária e também contribuía com o jornal, escrevia. Aí eu voltei a assumir o jornal como diretor, né, como coordenador, como diretor editorial, como diretor editorial em 90, de 93, não é? Sei. Mas depois eu voltei daí para o Vale do Jequitinhonha. Eu saí de Januária em 93 e fui para o Vale do Jequitinhonha. Voltei a morar em Araçuaí, trabalhando junto com o município, na associação, na média, Associação dos Municípios do Médio Jequitinhonha, sabe? Trabalhei durante 2 anos morando em Araçuaí, uma cidade do Médio Jequitinhonha, de um forte movimento cultural, e em todos esses lugares que eu morei, eu sempre participei de vários movimentos. Eu havia trabalhar profissional em algum órgão, mas eu voluntariamente estava junto com as entidades, eu estava... Só para lembrar,
antes de você tá buscando o baú, hein? Eu tô lendo que aqui embaixo tá aqui. Esse foi um artigo que você publicou de 85, em 85, chamando para o primeiro EPC, né? Quer dizer, aí você já começa, você já está indo para a história depois de 93, que o EPC já tinha passado, né? Mas aqui é bom a gente dar um corte. Eu acho que é importante a gente dar um corte aqui para a gente começar a falar um pouco do EPC, né? Porque assim, que você estava ali em Januária, né? Contribuindo para o jornal, trabalhando lá no Plano Noroeste e tal. Esse aqui é um artigo, você participou da convocação do primeiro encontro. Você chegou a participar da organização do primeiro encontro, não? Não, da organização mesmo, não. Eu fiz mobilização, né? Eu utilizava da minha comunicação no norte de Minas, depois sou originado do Jequitinhonha e tinha muito companheiros participando, então, assim, eu ajudei a participar da mobilização. Da organização em si, não. E eu participei do EPC, o primeiro, o segundo e o terceiro. O quarto que eu não participei. Certo. O segundo eu participei, o primeiro, segundo, terceiro aconteceram quando eu estava no norte de Minas. Aí eu estava em Januária, e depois o segundo já aconteceu, já estava em Montes Claros, segundo e terceiro, e em Montes Claros também, assim, a gente está falando aqui, já pulando algumas coisas, né? A gente não pode lembrar, né, Zé, que em 84 e 85 nós tentamos desencadear um grande movimento da cultura popular do Vale do São Francisco. Isso! Era onde eu queria chegar. É onde eu queria chegar, porque eu acho que a gente seria importante, né, a gente falar agora. Depois a gente retoma a sua trajetória, né? Foi onde eu resgatei algumas coisas que eu acho que você vai gostar aqui, né? Esse era o meu jornal que eu tinha lá no Centro Cultural, era o Madrigal, porque a gente tinha um ativista cultural lá, ele criou um coral com o pessoal da periferia. O pessoal cantava todo tipo de música, Vila Lobos, um tanto de coisa, tocava, cantava, e por isso chamava o Madrigal. Mas aqui, por exemplo, é uma matéria em que a gente fez um trabalho que na época era eu, você, e você vai lembrar de um grande amigo, Tom Andrade, né? Tom Andrade, sim, sim. Tom Andrade, aí, nós três ficamos... Pode falar. E foi um grupo de gente, né, Zé? Inclusive, essa questão do grupo de ação cultural, eu lembro que era a proposta do Movimento Nosso. Então, a gente propôs que cada município criasse um grupo de ação cultural. Não precisa obrigatoriamente ter entidade, né? Que sacudisse a cidade, não é? Então, criou-se em Januária, criou em São Francisco, criou em Brasília de Minas, criou-se também em Montes Claros. O Adriano Martins foi um dos grandes articuladores do grupo. Fundamental, exatamente. E também a gente criou a Várzea da Palma, Laçança, nós pegamos a carreira do Rio e fizemos, né? Assim, de Pirapora até na divisa da Bahia. Na divisa da Bahia, a ideia era essa, né? Então, agora, vamos ficar um pouco nisso, Albano. O que você se lembra daquele momento? Que a gente estava lá, no norte de Minas, cada um, você em Januária, eu Brasília de Minas, Adriano em Montes Claros, você tinha toda a turma trabalhando ali. Tom em São Francisco. O Tom em São Francisco, né? Tiozinho em Pirapora. Exato, e vinho, né? E vinho, Pepe Paraguaçu... Né? Na época tinha uma prefeitura lá que tinha um trabalho bom. O próprio Marco Ribas andou participando de uma certa forma, tinha acabado de voltar. Mas assim. O Marco Ribas tinha voltado. Tinha voltado do exterior, né? O interessante. O que você lembra daquele momento? O que eu acho é que eu senti que o país estava na efervescência, né? Então, a efervescência e discutindo, debatendo a questão da liberdade, da cidadania. Eu senti o norte de Minas se levantando nessas discussões. E algumas pessoas falam, mas por que o Jequitinhonha faz isso aqui não tem? Eu falei, não, isso é um processo. Vamos fazendo os debates, vamos avançando, vamos criando nossos grupos de ação cultural local, e com isso organizamos a Feira de Arte e Cultura de Januária em 85, levou Marco Ribas. Essa você vai cair, você vai cair do... Eu, Angélica... Nossa, Silvânia. Angélica. Angélica Vanessa, tá em...
da Angélica. Ela está lá em a Mara Vanessa. Uhum. Mara Vanessa, sim. E assim, é interessante porque essa época nós juntamos vários artistas já conhecidos, como o próprio Marcu, né? Mas outros menos conhecidos. Zé Coco Riachão era pouco conhecido. Estava começando a surgir, na época. Não dava visibilidade para o trabalho de Zé Coco Riachão. E levamos a apresentar lá em Januário, em Montes Claros, e depois até organizamos uma grande apresentação no Palácio das Artes, né? Exato, foi. Fizemos das Barrancas do São Chico, né? Isso, levamos a turma de Januária, de Brasília de Minas, de Montes Claros, Pirapora, né? Sim. Isso. Então, assim, aí, e depois que foi iniciando esse movimento, também a gente encontrou muito com a Aline Mendonça em Montes Claros, né? A Aline voltou para Montes Claros, ela vindo do Rio de Janeiro, depois de uma carreira artística lá no Rio, voltou para Montes Claros e começou um trabalho interessante, criando um grupo de ação cultural junto com o Adriano Martins. E a gente participou nessa época também, né? E voltando a se falar na questão do Adriano ele participou ativamente da organização, só no quarto, né? Exatamente. Haroldo Pereira. Então, o Tom aí, o Tom Andrade, né? O Tom Andrade. Tom também, Tom Andrade, grande compositor, grande músico. E como é que foi naquele momento, Álvaro? Me fala aí como é que foi a sua chegada, como é que chegou até você que ia acontecer o encontro nacional estadual em Belo Horizonte, e como é que você participou daquele processo, como é que foi o impacto que esteve sobre você naquele momento, e o que você acha da importância? Vamos falar naquele primeiro encontro, por exemplo. O que eu achei interessante é porque assim, eu já tinha uma experiência do movimento cultural no Vale do Jequitinhonha, né? E tinha grande mobilização, não só o festival que acontecia todo mês de julho, mas o festival sempre foi um momento de encontro, de confraternização, né, no mês de julho, mas assim, eu já tinha uma vivência de vários movimentos culturais nos municípios do Vale do Jequitinhonha, e quando estava havendo uma articulação, eu senti que estava acontecendo isso no norte de Minas. Quando foi a proposta do EPC, Encontro Popular de Cultura, para toda Minas Gerais, a gente viu que várias regiões se articularam. Mucuri, Val Rio Doce, sul de Minas, Campo das Vertentes, Zona da Mata. Foi um encontro que realmente teve uma discussão, um debate sobre a questão da cultura mineira. A cultura mineira ela é tida como muito tradicional, aquela só do literato de escritório, né? Então, assim, está tendo um movimento muito grande, um movimento literário, um movimento em ter de valorização das culturas tradicionais. Então, tanto é que o EPC ele se deu numa grande lona, foi um tipo circo, eles falaram que a gente era uns doidos, que eram uns palhaços que estavam no circo, mas nós queríamos que fosse de jeito aberto, para todo mundo que quisesse participar. Então, eu participei de vários municípios, eu participei das discussões na organização, no debate sobre a questão cultural de cada município e a importância da gente estar participando do Encontro Popular de Cultura em BH. E aí assim, o primeiro encontro foi mais um ajuntamento, a reunião, como dizia a Dorothy, né, na música Reunir lá. E você lembra que a gente invadiu o Palácio das Artes, né? Assim, quase 3 mil pessoas fazendo ali você ia para um lado, tinha um folião, o outro tinha um congadeiro, o outro tinha um músico erudito, outro tinha um artista popular, e aí ia, né? E o que você se recorda ali do debate em si? Era só uma festa, ou você considerou que ali você já tinha um substrato de pensar a cultura no Estado e no país? O debate foi interessante porque, ao mesmo tempo que na confraternização, era festa, era um encontro, né, de várias minas são muitas, né? De várias minas, aprofundou um debate também sobre a questão da política cultural no país.
Tanto é que logo depois foi criado o Ministério da Cultura, com grande reivindicação do movimento cultural no país. Não é? Então, ali começou a ter uma discussão, um debate, o debate sobre a cultura popular, sobre a política cultural no país, com estudiosos, como o Carlos Rodrigues Brandão, o Tião Rocha, o Marés, que era um grande funcionário de Curitiba, secretário de Cultura de Curitiba, né? E nós tínhamos várias experiências aqui em Minas, várias experiências, mas que se davam em alguns municípios, ou então com alguns movimentos independentes. E essas pessoas que participavam, esses companheiros, agentes culturais que participaram desse movimento, voltaram para os seus municípios, uns se transformaram em secretários de cultura, outros foram ajudando a organizar conselhos, está começando a discutir a organização de conselhos municipais de política cultural, começou-se a organizar a cultura a partir do local e a partir das suas regiões. Então foram criando-se territórios. É interessante a questão de discussão do território, porque o Vale de Jequitinhonha, por exemplo, tem desde o final da década de 70 e início da década de 80, a concepção de território como a bacia hidrográfica, né? Ultrapassa os limites de planejamento do Estado. Ultrapassa os limites de planejamento do Estado, o Vale de Jequitinhonha, o Norte de Minas. O Vale de Jequitinhonha tem uma boa parte está no Norte de Minas, outra parte está no Mucuri, não é? Porque pega toda a bacia do Jequitinhonha e até a parte da bacia do Jequitinhonha na Bahia. Então, a questão cultural, ela tem essa concepção de ultrapassar esses limites que o Estado coloca. O limite que as pessoas colocam. Então, a gente constrói territórios diferentes do que pensa o Estado. Então, eu senti que a gente estava, somente na leitura e nas exposições do Carlos Rodrigues Brandão, um antropólogo que faleceu recentemente, né? Educador popular, grande especialista na obra de Paulo Freire, colega, né? Companheiro de Paulo Freire, né? E psicólogo como eu, de formação, mas com viés totalmente ligado à cultura, ligado ao trabalho comunitário, ligado à localidade, mas com articulação no território, na região, no Estado, no país e no próprio mundo, né? No próprio EPC tinha boa representação da América Latina, não é? Participando das discussões com a gente. E essa é a experiência do EPC que contribuiu muito com a formação, com a visão de mundo. Agora, eu fui muito militante, né, de fazer e tal. Eu aprofundava nos estudos nesses momentos, ou nos encontros com os grandes mestres, né, estudiosos, pesquisadores da cultura e da educação popular no país. O som não está saindo, não. O microfone está fechado, Zé. O microfone está fechado. Mas você falou aí, por exemplo, você citou o Brandão, que eu estou colocando aí, né, para a gente. Isso, inclusive, é o Brandão naquela época, né? Depois ele morreu agora em 2003, 2013, né? 2023. Brandão aí estava com 40 anos. Então. Ele publicou muitos livros depois daquela época. O que é educação, o que é cultura popular, educação popular e exatamente. Política, educação popular e por aí vai. Tem um livro dele que era a cabeceira Sacerdotes e Violas, né? Assim, uma coisa muito bacana. Sacerdotes e violeiros, né? Na verdade. Mas aí, assim, só que a gente vai caminhando, você passou do primeiro, segundo e terceiro. Qual a evolução que você considera que houve ali naquele processo? Que a primeira foi mais um ajuntamento, as pessoas... Era um momento em que você estava... num processo de redemocratização, mas quando você chega no terceiro, você já tem um fato muito importante ali, né, Albano, que era a questão da... Você teve 2 episódios ali muito importantes, né, ali naquele período. O primeiro é que a gente tinha acabado de perder a questão das diretas já, né, assim, de não ser votado, mas em compensação, você teve o início da Constituição.
Constituinte. Mesmo o Tancredo tendo morrido ali naquela, você teve a Constituinte, né? E todo o nosso debate, ele acabou, acho que no segundo e no terceiro encontro, principalmente, ele acabou virando ali mais para o lado da discussão. Eu lembro que um dos temas do segundo ou do terceiro debate era cultura e Estado, cultura e constituinte, né? A gente já estava pensando um pouco na questão geral. O que você lembra assim, de debate que te marcou ali naquele momento? Foram justamente as propostas que surgiram. As propostas que surgiram em termos do Estado assumir uma proposta de política cultural, de fomento da cultura, que quem sempre desenvolveu... O Estado não faz cultura, não faz, nem o município, nem o Estado, nem a União. Quem faz são grupos, pessoas, né, que criam. Então, o Estado... Aí começamos a debater a função do Estado na questão cultural. E tanto é que a Constituição de 88 foi aprovado um capítulo sobre a questão da cultura nacional. Não é? E sem esse movimento que a gente fez aqui e de outros movimentos em outros estados, no Rio, São Paulo e em vários estados do país, não haveria condições de estar aprovando uma proposta avançada como foi a inserção de princípios constitucionais ligados à cultura. E foi daí assim que além disso, já tinha a criação do Ministério, até que o Ministério foi até antes, né? Foi na época do Sarney, já tinha também uns debates internos, embora era uma coisa mais burocrática. Quem fazia mais debate, isso eram os movimentos. Os movimentos junto com as universidades, principalmente nos cursos de Sociologia, Antropologia e Educação. Somente nessas áreas, e artes plásticas, né, claro, biotecnologia, por aí, letras, nessas áreas que a gente debatia com mais profundidade. Aí está aí o temário do terceiro EPC. Você vê que isso aqui foi em abril de 88, né? Foi, 88. A Constituição ela foi aprovada no final, né? Ela foi aprovada. Ela foi em outubro de 88. Então, grandes temas que se viram de base para o Estado, para os constituintes reconhecerem a cultura como diz Gilberto Gil, como coisa ordinária, coisa do dia a dia, de feijão com arroz, e não extraordinária, como se fosse um evento, como se fosse, né, muito além da questão do evento, né, a cultura ser uma coisa do prato do dia, foi essa discussão toda. Você vê que porque naquela época, a gente tinha uma discussão muito grande se era encontro de cultura popular ou de popular de cultura. Então, o grande debate é que a gente entendia a cultura abrangendo muito mais do que simplesmente o folclore, a arte, né? Todos esses fazeres fazem parte de um universo, de um pano de fundo que é a questão cultural. E eu lembro que o debate sobre a questão ambiental, a gente foi muito precursor dele, né? Tinha o trabalho da Lagoa do Nato, que era muito importante, foi uma referência, né? Depois você tinha também, alguém disse aqui numa dessas entrevistas que boa parte do capítulo sobre direito indígena, que hoje é fundamental, né, começou a ser gestado, ou pelo menos foi muito discutido no EPC, né, do capítulo da Constituinte, né? Então, como você está dizendo, eu acho que, de uma certa forma, a gente abrangia isso parece, falava isso muito, né, de forma muita propriedade, o próprio Brandão, né? Olha, Zé, eu creio que nós estamos criando o chamado caldo de cultura, nós estamos criando uma concepção, um debate de algo que era considerado marginal, que era considerado... Exatamente. Em alguns grupos, que ficaram nos grupos restritos, às vezes em intelectuais. E a questão da cultura, quando a gente começou a debater com uma questão do dia a dia, da vida das pessoas. E a questão do conceito de cultura popular ou popularização da cultura, durante muito tempo, eu tinha um certo preconceito da chamada cultura
criada por uma elite intelectual que se afastava da vida, da raiz do povo. Mas aí, pouco a pouco, a gente foi verificar que todo tipo de criação ela é importante. É importante muito mais, muito forte, a popularização da cultura. Eu sinto hoje, por exemplo, a música clássica, né, sendo tocada nas violas, na sanfona. Exato. Não é? Aí quando você ouve, você vê assim, o Pereira da Viola tocando bolero de Ravel, uma coisa lindíssima, arrepiante. Ou você vê experiências hoje como a Orquestra Ouro Preto indo atrás de vários cantores populares e juntando vários instrumentos chamados de orquestras clássicas com a produção popular. Agora, recentemente, por exemplo, em torno do Jequitinhonha, a Orquestra Ouro Preto fez uma grande apresentação, gravada em vídeo, né? Está no YouTube, com a Déa Trancoso, né? A Déa foi minha colega. Sim, Déa Trancoso, né? E o Wilson Dias, o violeiro Wilson Dias, que é aqui de Olhos d'Água, Déa Trancoso de Almenara. Então, assim, trabalhou várias músicas, inclusive música de cancioneiros populares, né? Com arranjo feito pela Orquestra Ouro Preto. Aí, eu creio que hoje, cada vez mais, é muito importante a gente trabalhar a questão da popularização da cultura. Mas não esquecer e valorizar essa produção que se dá na base, que se dá com o povo, chamado povo pobre, que inclusive vive disso. Tá? Exatamente. Eu vejo uma criatividade muito grande em comunidades tradicionais quilombolas e sinto também que o pessoal está estudando. Quem é artista hoje, que é artesão, está procurando, inclusive, se formar, está procurando ter formação acadêmica. Uma experiência recente é do Leandro Júnior, grande artista plástico. Leandro Júnior, o Wilson Dias e Déa Trancoso. O Wilson, deu um branco aqui do artista plástico, eu estava falando agora, o Leandro Júnior, que é de Chapada do Norte, da comunidade quilombola, da comunidade de Cachoeira do Norte. É um grande artista plástico do Vale do Jequitinhonha, que ele criou técnicas de se trabalhar com barro. E tudo que ele pinta, que ele faz, que ele constrói, tudo é só pelo barro. Ele pesquisou os barros que existem na região de Chapada do Norte, nas comunidades rurais, principalmente nas comunidades quilombolas, e a partir disso aí ele pegou a terra e transformando a terra em tintas e formando esculturas belíssimas. E o Leandro, ele é premiado, principalmente em São Paulo. Ele, em 2018, 2019, ele ganhou o primeiro prêmio em termos de escultura, chamado Pietà Negra. Que ele fez ele apresentou uma escultura e usando as técnicas que ele utiliza do barro, que as pessoas chegam e pensam que é de madeira, que tão duro que teve, e ele ficou muito tempo pesquisando essa técnica. Aí ele pesquisou só a partir da comunidade? Não. Ele ia para o interior de São Paulo, cortava cana, trabalhava de porteiro, e ele estudou educação artística em Jaboticabal. E a partir do momento que ele estudou lá, ele quis voltar e começou a dar aula e trabalhar com crianças e adolescentes na comunidade dele. Hoje ele é conhecido, ele tem exposição. Hoje eu fui em Nova York, fez umas visitas no Cabo Verde e outros países, procurando, inclusive, inclusive, conhecer, principalmente no Cabo Verde, foi conhecer mais as raízes da chamada cultura quilombola, cultura negra, né, e tal. E hoje ele está com uma exposição atual, inclusive, lá em São Paulo. Eu não tenho aqui de cabeça como é que chama a galeria que está expondo. Mas o que eu estou sentindo é isso. Agora, eu falo isso assim, que quem é da chamada cultura popular, fruto da cultura popular, os filhos, os netos, estão procurando, inclusive, estudar. A neta uma das jovens filhos de artesãs de... Isso mesmo, Leandro Júnior.
Olha esses quadros belíssimos. Ele tem quadros, escultura. Maravilhoso. E ele criou um chamado Recanto das Artes. Ele criou um Recanto das Artes, que ele pegou a terra do pai dele e fez um galpão onde ele dá cursos, vem gente do país todo, principalmente do Vale do Jequitinhonha, vão jovens, crianças e tal, aprenderem a trabalhar com a terra e fazer da terra tinta, fazer da terra esculturas diversas. Então, Leandro é fantástico nesse sentido, sabe? E isso é de mostrar, inclusive, que a região do Vale do Jequitinhonha é uma região riquíssima. O preconceito que existe, até agora, inclusive, está viralizando aí uma fala da CEO da mineradora, vou chegar nela aí. Então, esse preconceito fala assim, é o Vale da Miséria, é o Vale da Pobreza. Exatamente. É pura falácia. Pura falácia para se fazer, para se chegar depois e explorar com mais facilidade, né? Porque a riqueza que existe na região, ela não é medida pelo parâmetro capitalista. Há um valor na vida das pessoas do Vale que, segundo a antropóloga, alguns estudos de antropologia, há um valor monetário que não cabe nos índices socioeconômicos. Antes mesmo do programa Fome Zero, ou que Lula falava em 2003, que o povo ia comer 3 vezes ao dia, a Flávia Galizoni, antropóloga da UFMG, fez um estudo, junto com seu companheiro Eduardo Magalhães, mostrando que no Vale do Jequitinhonha as pessoas produziam nas suas roças e vendiam nas feiras e tal, já comia 4 vezes por dia. Então, os programas só vieram fortalecer essa a vida das pessoas. E a região se desenvolveu, muita gente falando, por que eu estou saindo da PC e indo aqui para o Vale? Mas é isso mesmo. Porque as pessoas se organizaram e reagiram porque não aceitaram. Essa é a escultura do Leandro Júnior. E então, assim, a região resolveu assim reagir, mostrando que existe uma fortaleza na região. As pessoas produzem. Eu, morando no norte de Minas, eu ficava encabulado em 83, 84, 85, rodando em algumas comunidades de Januária, ali em São Francisco, com várias casas cobertas de capim, sapê. Lá no Vale do Jequitinhonha já não tinha mais essas casas. No entanto, no Vale do Jequitinhonha que tinha barbeiro, que é a doença de Chagas. E esse preconceito contra o Vale do Jequitinhonha, através principalmente do movimento cultural e da consciência, da identidade do povo, da região, do território, vem dando também consciência política, consciência de cidadania. E vem utilizando os programas sociais do governo e programas econômicos da melhor forma possível. E vem avançando. Avançando, inclusive, o que avançou mesmo na região fez com que criasse a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, Mucuri. E eu participei da criação do UFVJM, eu estava em Brasília. Quando fomos conversar em 2003 com Cristóvão Buarque de criar a Universidade Federal de Jequitinhonha, Mucuri, ele falou que a região precisava de alfabetização. Nós demoramos na mesa e falamos muitas coisas assim com ele que ele não entendia, que a gente podia estar formando professores para fazer o trabalho, inclusive, de formação escolar, se a questão era essa. Depois ele saiu, entrou o Tarso Genro, do Ministério da Educação, que aceitou a proposta da Universidade Federal do Jequitinhonha. Inicialmente era Jequitinhonha, depois entrou o Mucuri também, devido ao pessoal do Mucuri começou a se articular, formou a Universidade Federal de Jequitinhonha e Mucuri, criando campus em Diamantina e campus em Teoflotone. E agora, 5 de setembro, fez 20 anos a criação da universidade. E isso é que está fazendo desenvolver a região. A criação de vários institutos federais em Diamantina, em Araçuaí, em Almenara, em Salinas, né? E agora está se criando o primeiro instituto de educação quilombola do país em Minas Novas, no Médio Interessante. Isso é fruto da luta. E quem está criando, inclusive, esse instituto, essa proposta do Instituto Quilombola, que será em Minas Novas, no Médio Jequitinhonha, são professores formados na região e que estudaram, fizeram mestrado, fizeram doutorado, e aí estão ocupando um trabalho como educadores.
Aí eu vou voltar na questão da Universidade Federal, da UFVJM é nossa. O reitor preconceituoso lá de Diamantina, em Diamantina existe uma elite, inclusive que não se considera o Vale do Jequitinhonha. Eles falam assim, vocês lá do Jequitinhonha, até hoje não essa expressão. Em 2011, 2012, houve um grande rebuliço, um movimento no Vale do Jequitinhonha, porque ia criar, como que se criou depois, um campus em Janaúba e outro em Unai. E a proposta original do projeto, que eu participei em Brasília, junto com o deputado federal Carlos Mota, na época, e ele é de Minas Novas, foi ele o grande autor, o projeto que negociou com Lula e tal, e com o Ministério da Educação para a criação da universidade. E, embora muita gente não reconheça e falem de outras pessoas. Mas aí o seguinte, queriam criar, como depois criaram, de Unai e Janaúba. Houve um verdadeiro levante no Vale do Jequitinhonha, 2011 e 2012, do movimento a UFVJM é nossa. Como eu conhecia, eu morava em Beril na época, eu conhecia toda a história e tal, nós soltei um manifesto no meu blog, no blog do Banu, que existiu de 2009 até 2022, e aí os professores, alguns professores e estudantes, e muitos estudantes, famílias e tal do Vale do Jequitinhonha, começaram a assumir, prefeitos, secretário de Educação, assumiu o movimento. A UFVJM é nossa. Aí o reitor quis, inclusive, mudar o nome da universidade. Quis criar o nome da universidade para a Universidade Federal de Diamantina, falando que o Vale do Jequitinhonha era sinônimo de doença de Chagas, que era atrasado, que prejudicava, que era bom colocar o nome Universidade Federal de Diamantina. Aí, o que aconteceu? O movimento foi tão forte na região, nós colocamos 7 mil pessoas na cidade de Capelinha, pedindo, sabe? 5 mil lá em Araçuaí, 3, 4 mil lá em Almenara, e um movimento, um debate intenso na região, um debate a questão da educação de cultura, que cursos criar, como fazer e tal instituto, um trabalho de educação e de cultura. Aí, com essa questão, o reitor pegou e fez um plebiscito. Fez um plebiscito dentro da universidade, na comunidade acadêmica. Manter o nome da universidade, ter 67% dos votos da comunidade acadêmica, estudantes, professores. E a proposta do reitor ter 4%. Teve outros não propostas também, não vou entrar em detalhe aqui. Então, assim, é importante assim, que a sociedade se movimenta, quando você cria uma consciência, e o território, no caso do Vale do Jequitinhonha, criou-se uma consciência política, sociocultural, de identidade, de importância da região. Umas falas como da CEO, da Sigma Lítio, que explora o lítio em Araçuaí e Tinga, preconceituosa, na COP30, antes de ontem, na segunda-feira, dizendo que lá no Vale do Jequitinhonha as crianças eram mula de água, que ficava carregando água na cabeça e não frequentava escola. E que ela, a empresa dela, recuperaram uma geração perdida. Houve uma revolta na região, a internet, as redes sociais, vários manifestos, até prefeito, o próximo lá, detonaram, sabe? Então, esse tipo de preconceito nós não aceitamos. Aí nós discutimos até a produção, até monocultura da bananeira, comparando com a mineração, exploração do lixo. A grande riqueza está saindo, igual saiu no período colonial, saiu o ouro da região de Minas Novas, Berilo, Chapada, Diamantina e tal. Só para a gente... de Araçuaí e de Tinga. Álvaro, só para a gente localizar as pessoas, então é o seguinte, que assim, você está me ouvindo? Está ouvindo? Estou ouvindo. Eu queria ficar nesse ponto aí que você falou, acho importante. Eu estava na minha lista aqui, também indo para uma reta, assim, já encaminhando aí para os finalmente, mas eu ia tocar nesse. Eu tenho 2 assuntos que eu ia tocar. Um era esse. Então, assim, você teve lá atrás o Jequitinhonha como ficou conhecido nacionalmente, internacionalmente, como Vale da Miséria, né? Inclusive, assim, teve um trabalho que eu acredito que foi muito importante, foi o trabalho de extensão que o pessoal do FMG fez. Eu não sei se você tem uma visão, digamos, positiva sobre aquilo, que eu acho que ajudou, de uma certa forma, a tirar um pouco isso. Mas
O que tirou mesmo, ajudou a tirar, foi você transformar o Vale da Miséria em Vale da Cultura, que foi o grande movimento do Jequitinhonha em torno da questão do artesanato, principalmente, e da cultura popular. Mais recentemente, você teve, e você tem agora, nesse momento, a questão da exploração do lítio, né, que é um mineral muito, muito, digamos assim, é essas tal terras raras que a gente tem aí, né? O Jequitinhonha se revelou um grande produtor do lítio, que é fundamental para as baterias de celular e outros, né? E está se vendendo a ideia que essa finalmente vai ser a redenção do Vale do Jequitinhonha. Você está colocando uma outra questão aí, eu queria que você avaliasse isso do ponto de vista ambiental e econômico. É a redenção? Esse discurso dessa CEO lá, dessa presidente lá da empresa lá que está explorando o lítio lá, isso lá é sustentável? Sempre se falou também da questão do Jequitinhonha, que tinha que se preservar ali as nascentes e tal. Faz para a gente, de quem está lá, quem conhece bem, o lítio, ele tem a oportunidade que por mais que tenha acontecido avanços, ainda existe um grau de pobreza muito grande lá no norte de Minas, em várias regiões. Melhorou muito em função das políticas sociais que tiveram nos últimos tempos, mas ainda é uma situação muito complicada em função da elite ruim, a elite que a gente tem, não só lá como no país, né? Como é que você analisa isso aí? Eu acho que seria bom que as pessoas entendessem um pouco melhor. Em que medida isso que essa CEO está falando, essa revolta, e o que está sendo feito para que as coisas sejam, que a exploração não resvale, porque é que aconteceu na época da escravidão, na época do Império, onde a região, não só ela, como várias, foram exploradas e levaram o ouro, levaram os minerais e ficaram, e a gente ficou a ver navios, a gente que eu falo, porque eu também me considero daquela macro-região ali. Olha, no Vale do Jequitinhonha, alguns projetos de desenvolvimento aconteceram como redentores e, na realidade, não foi. Primeiro foi do eucalipto, na década de 80. E aí quem se aproveitava para enriquecer se aliava, né, ao projeto de desenvolvimento do eucalipto na região, e através, inclusive, de uma estatal na época, né, que era a Cesita. A gente deu no que deu. Fontes de água secando, a geração de emprego só na época, só do plantio das árvores, mas depois um desemprego geral, a exploração, a expulsão dos pequenos agricultores, os groteiros da terra, vinha para a periferia da cidade, depois não ter outra opção, muitos saíram depois para outras cidades e tal. Um segundo momento foi a construção da barragem de Irapé, no rio Jequitinhonha, entre Gamogol e Beringa. Também se falava de grande desenvolvimento, da redenção da região, que ia eletrificar a região. Até hoje tem uma comunidade a 4, 5 quilômetros de lá da barragem de Irapé, que é a comunidade de Monte Alto, lá em Beringa, não tem eletrificação. E isso aconteceu em 2006, o governo Aécio Neves. Então, assim, houve no povoado de Lelivelde, em Berilo, uma grande concentração, muita gente vindo morar e trabalhar aí na barragem, gerou de 1.500 empregos diretos, mas foi a construção e depois acabou. E a própria geração da energia, ela não ficou na região. A gente sabe que a energia, ela cai na rede, ela é do país todo. A energia que está aqui pode ser vendida lá para o sul. É uma commodity, né? Sabe? É uma commodity. Ela não é onde você produz energia, ela não vai servir a própria região. Então, existiam os discursos de falácia, né? Mais um discurso falácia. Outro agora vem essa do lítio. O Zema vem dizer assim, do Vale do Lítio. O Vale do Lítio não é o Vale do Lítio. O Vale de Jequitinhonha tem lítio, tem grafito, as maiores reservas do país. Mas não é toda a região que tem, e também a forma que eles vêm explorando o lítio, eles saem como saía o ouro na época colonial. No período colonial,
do mesmo jeito que está saindo. Sai tipo commodities. Não tem processamento, não tem discussão, não tem pensando em fazer, por exemplo, uma fábrica nem de bateria, vamos dizer que tivesse de carro elétrico ou outro produto, né, que pudesse ser utilizado no lítio. Então, assim, e há uma falácia, uma mentira dessa da Ana Cabral, que é a CEO da Sigma Lithium, que diz que é um tipo de case de mineradora de ambiental. E aí vai criando, fazendo um discurso de todos os benefícios que é feito na região, nos dois municípios, no caso de Itinga e Araçuaí. O que existe mesmo é que a empresa ela investe até mesmo no convencimento de pessoas mais simples, seja dando emprego, vai lá, dá um emprego para uma família, dá um emprego para outra, para convencer tudo, para estar um tipo de cala-boca. Exploram a região, tiram toda a riqueza da região, não fazem barragem superficial, mas fazem subterrânea, cria, tanto em Itinga quanto em Araçuaí, um aumento de doenças respiratórias impressionantes. Isso já vinha de muito tempo. Eu já denunciei no meu blog. A CBR, essa matéria aí, essa é uma matéria. A Companhia Brasileira de Lítio, antes mesmo da Sigma chegar, eu já tinha feito uma reportagem sobre a comunidade de Barreiro, em Araçuaí, que as pessoas estavam morrendo mais cedo, inclusive com doença respiratória. E tem pessoas que tiveram que mudar lá, porque eles começaram a combater a CBL, que é a Companhia Brasileira de Lítio, né? Que estava levando as pessoas a adoecerem. Aí até sair, mudar de São Paulo, estava sendo ameaçado. E hoje, o que a empresa faz é um discurso, criando uma narrativa. E através do movimento econômico que se dá dentro de Itinga e dentro de Araçuaí, vai fazendo com que muita gente, em torno do emprego, vai se calando. Nós não tivemos aqui nenhum tipo de investimento econômico, a gente tem, nós vamos combater. É preciso verificar o que a Sigma está fazendo, de que forma que ela está explorando o lítio e que riqueza que está ficando para a região. Até mesmo a contribuição, a CPMF, que é um tipo de contribuição da exploração mineral, a CEFEM, aliás, desculpe. CEFEM. A contribuição, um tipo de royalties, que é pago pela exploração mineral, ela também não tem. Os municípios não estão com estrutura de fazer, inclusive, que a empresa pague de forma correta. E a Agência Nacional de Mineração, ela não faz fiscalização. Então, quem perde com isso é mais o município. Quem tem direito a essa contribuição, o percentual maior, então 60%, é do município. Então, Itinga e Araçuaí perdem muito com isso. E a empresa não faz investimento que ela anda falando que faz. Ela faz algumas reformas, algum mel de coruja, não faz investimento como é feito no discurso da senhora Ana Cabral. Agora, você vê essa matéria aí, por exemplo, do Diário do Comércio, você vê uma matéria patrocinada pelo governo do Estado. Isso significa o seguinte, que essa questão aí, o governo do Estado está tentando vender um peixe que, na verdade, não é bem assim, não é isso? Porque o Zema deu o nome de Vale do Lítio, quer dizer, ele quis comparar o Vale do Silício nos Estados Unidos, sabe? Mas esse tipo de ação do governo do Estado, ela faz tudo para liberar toda a exploração mineral que tem em Minas Gerais. E na região de Araçuaí e de Itinga, eles fizeram o mesmo. Né? Fizeram o mesmo, conseguiram várias autorizações para exploração mineral, comprando os conselhos, seja
municipal, ou seja, o próprio Conselho de Política Ambiental do Estado. Agora mesmo, recentemente, teve um grande escândalo, onde foi denunciado que várias dessas licenças foram compradas por empresa terceirizada da mineração. Entende? Então, em termo ambiental, há muitos estudos da FVJM, tem um observatório da mineração no Vale, na Universidade Federal do Jequitinhonha, junto com o Instituto Federal do Norte de Minas, Campos Diamantina, estão fazendo uns estudos, estão fazendo monitoramento, em breve vai sair esses estudos, vai ser publicado, mostrando o arraso que o lítio vem fazendo, não só trazendo riqueza econômica, traz alguma riqueza econômica, mas sai muito mais, tá? Mas faz um estrago geral na saúde da população, e há previsão de, em torno de 10, 15, 20 anos, deixar a região totalmente, para estar exaurindo já a exploração, né, do minério, e totalmente abandonada. Então, a região precisa estar pensando em outros tipos de produção. A foto aí, né? Foto 2003, lá na posse de Lula, lá em Brasília, eu estava lá. Pois é, mas pode concluir essa frase sua, que eu quero entrar fazer uma outra pergunta para você. Mas então, assim, a região, ela fica toda lá esburacada, do mesmo jeito que a gente vê muitos dos nossos municípios hoje que tem sequelas, tem crateras até hoje, né, da exploração mineral do século 17 e 18, né? Há uma possibilidade também disso acontecer lá em Araçuaí. Um exemplo, por exemplo, é a exploração de granito em Medina. Aí tem uma exploração de granito em Medina há cerca de 30, 40 anos. Hoje já não está tendo mais nem granito, mas está todo o território cheio de buraco, está todo o território arrebentado e com as pessoas com dificuldades de estar captando água, de morar na zona rural, de fazendo o seu trabalho de agricultura que sempre fizeram, devido a essa grande exploração que houve do granito. Hoje já não existe mais, e foi 30, 40 anos e acabou, e o povo lá fica se virando para trabalhar, para ver se consegue fazer uma produção de agricultura familiar, com dificuldade, inclusive, de captação da água. Manu, deixa eu te falar uma coisa. A gente está indo para a reta final da nossa conversa, e eu queria colocar, tem duas questões para te colocar. Eu fiz questão de colocar essa foto aí, e vou pedir à aluna para colocar essa próxima. Para dizer o seguinte, você nesse período também, acredita ou não, o cidadão da direita lendo o manifesto é o Álvaro Silveira Machado, né? Ou não é? Sou eu mesmo. Eu tenho história de militância na esquerda. Eu tenho história de militância na esquerda desde a época de combate à ditadura militar, né? Como eu disse, eu estudei num colégio que era a Efervescência Político-Cultural, que era o Colégio Central, Estadual Central. Depois fui para a FAFIS, na UFMG, participei do movimento estudantil, movimento sindical, né? E ajudei a organizar a CUT, participei também de assessoria no Movimento Sem Terra, no Norte de Minas, e eu fui um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, né? Minha filiação de janeiro. Por isso que eu pedi para colocar, pelo seguinte, que eu não queria deixar de passar essa entrevista, Álvaro, sem olhar essa vertente sua como cidadão, o homopolíticos aí, né? O cidadão que milita, foi psicólogo, foi bancário, né? Você foi bancário, meu caso. Você falou, né? Você lá no bar. 6 anos, durante 6 anos. E tal. 6 anos e tal. Você quer coisa mais engessada que ser um bancário? Era aquilo, né? Mas você participou dos sindicatos bancários, depois você foi fazer o curso e tal. A minha questão, vou dividir em duas questões para você responder numa resposta só. Primeiro é o seguinte, a gente vivia, Álvaro, naquele momento de 40 anos atrás, um momento assim de muita esperança, né? de redemocratização. Né? Aí, eu vou dividir a minha pergunta em duas. A primeira é o seguinte, o Jequitinhonha, na época, não era mais tido como Vale da Miséria, porque tinha um grande movimento cultural, que, aliás, o movimento de Jequitinhonha foi fundamental na organização
e essa visão que a gente tem hoje da questão que a gente tinha da questão cultural. Mas você participou nesse período, dos últimos 40 anos, mesmo antes, de uma forma política. Eu lembro que tem uma postagem sua, acho que numa das últimas postagens no blog do Banu, em que você faz mostrando tanto que o Jequitinhonha, o Mucuri e o norte de Minas se juntou, contribuíram para a eleição do Lula em 2022, né? Que, aliás, tivemos por pouco, quase aquela eleição, o Lula foi eleito por 2 milhões de votos. Eu costumo dizer que, em grande parte, porque teve uma aloprada que saiu atirando atrás de um jornalista lá em São Paulo, um outro aloprado que começou a jogar granada lá no Rio, que é o Roberto Jefferson, e a outra é aquela ex-deputada lá, que posso chamar de ex agora. E, assim, a gente teve à beira, 40 anos depois de ter conquistado a duras penas a ditadura, a democracia, ter derrotado a ditadura, conquistado a democracia, com uma perspectiva muito real de a gente ter um retrocesso grande em 2000, com aquele golpe de retornar à ditadura com Bolsonaro. Parece que isso, na semana que vem, nós estamos falando hoje no dia 19 de novembro, próximos dias de 2025, ele deve ir para o Chilindró, né, para a Papuda, mas isso não quer dizer que a gente tem uma eleição em 2026, que isso é tranquilo, que a gente vai continuar avançando na democracia. Qual a avaliação que você faz? Assim, o Brasil está sob o signo do PT durante já é o terceiro mandato do Lula, deve ir para o quarto, teve o da Dilma, o primeiro, o segundo foi partido no meio por aquele golpe, né, que aconteceu. Como é que você vê isso do ponto de vista do país e do próprio Jequitinhonha? Você disse que o Jequitinhonha foi fundamental e o norte de Minas e o Mucuri para a eleição do Lula em 2022, né? Você acha que teve o retorno que o país conseguiu, a região conseguiu avançar com esse governo popular? E você é otimista com relação ao que nós estamos vivendo e que vamos vivenciar no ano que vem? Só para não alongar muito a pergunta. Olha, Zé, o Lula fez um discurso lançando o Plano Nacional de Cultura, dizendo que era preciso que os agentes culturais fizessem uma grande revolução cultural no país. Revolução cultural a gente vem fazendo há muito tempo, né? A gente entende disso porque a resistência que existe no Vale do Jequitinhonha e no próprio norte de Minas, ela é resistência cultural. Ela é ligada à velho jeito do povo ser. O povo não aceita ser colocado cangaia. O povo joga cangaia no chão. Então, os movimentos culturais cada vez mais eles se fortalecem. E eu fico admirado e satisfeito vendo o Ministério da Cultura, Margarete Menezes, com toda a sua equipe, quase sempre baiana, criando propostas de agitação cultural no país. Porque a gente tem que mostrar que nós temos valores. E esses valores não podem ser destruídos como a extrema-direita quer. Essa é uma questão. Então, a questão hoje de ação, ela é sempre político-cultural. É preciso ação para reconhecer os direitos já existentes, aumentar, né? Aumentar os direitos, melhorar os direitos, direito cultural, principalmente, de ter acesso a tudo quanto é tipo de arte, e fortalecer principalmente os municípios. Hoje eu trabalho na assessoria da Prefeitura de Virgem da Lapa. Nós estamos criando lá umas discussões, uns debates, em termos de cada vez mais fortalecer a identidade das pessoas com a cultura local, com a produção local, como se desenvolve. E isso vem acontecendo há muito tempo na nossa região, seja no norte de Minas, seja no Vale do Jequitinhonha. Eu acho que no Vale do Jequitinhonha isso é muito mais forte.
Mas você falou a questão, por exemplo, da eleição de Lula de 2022, só no norte de Minas, no Jequitinhonha, dos 2 milhões de votos que Lula teve de frente, 400 mil de frente foi aqui no Jequitinhonha e no norte de Minas. E juntando com a Zona da Mata, essas 3 regiões de Minas deram quase 800 mil votos para Lula, de frente. Né? Então, você verifica isso. Agora, mas por que isso? Aqui na região já há uma identificação muito forte com o Lula, e o Lula tem identificação também com o Jequitinhonha. A criação da universidade e algumas obras e vários programas sociais, inclusive o primeiro programa social em 2003, ele lançou na cidade lá do Piauí, o Fome Zero, e depois em Itinga, no Vale do Jequitinhonha. Itinga. Né? Mas o mais impressionante da região, como eu já disse, foi a criação e estruturação de vários institutos federais, em Almenara, Araçuaí, Salinas, Diamantina, e agora está se criando o Instituto Cultural do Quilombo, além da própria, claro, que a Universidade Federal de Jequitinhonha e Mucuri. E essas instituições estão fazendo um trabalho extraordinário, não só de formação dos nossos jovens, mas também fazendo trabalho de pesquisa, desenvolvendo trabalho de extensão. Trabalho de extensão que, às vezes, com o apoio de algumas prefeituras, nem todas apoiam, não é? E tem muitos trabalhos na área cultural, na área ligada à cultura e ao meio ambiente, não é? E é preciso conhecer e divulgar esse trabalho. O Jequitinhonha, para você ter uma ideia, você já ouviu falar da experiência da EFA, Escola Família Agrícola? Escola Família Agrícola, o filho de agricultor, ele fica 15 dias na escola e fica 15 dias na comunidade. Então, ele faz um trabalho de teoria e prática, vai e volta. E, no país, o Vale do Jequitinhonha é das regiões que tem maior escola família agrícola do país. E essa experiência começou na região, no município de Itinga, mas já está em Comecinho, Itaubim, né? E foi crescendo, foi espalhando, Virgem da Lapa, Coronel Murta, e vários outros municípios vêm querendo também organizar a sua EFA. Existem alguns também em outras regiões, mas o Jequitinhonha é onde concentra a maioria da escola família agrícola. Então, se toda proposta de avanço que se organiza no Jequitinhonha, ela melhora mais ainda. Então, nós temos várias experiências, nós não tocamos nisso ainda, mas nós temos vários movimentos criados a partir, inclusive, de extensão universitária, como da UFMG, da saudosa Marizinha, que faleceu agora recentemente, né? Que é o UFMG, o Polo Jequitinhonha, que durante 20 anos desenvolveu vários trabalhos e ajudou a organizar alguns movimentos, como o Fórum da Mulher do Jequitinhonha, que vem há 15 anos, se organizou todo ano há um encontro, né, da Mulher do Jequitinhonha, como o encontro de comunicadores do Vale, com trabalho de formação de jovens comunicadores, com as novas, com a comunicação, principalmente a comunicação digital, entende? E vem também ajudando a organizar a Feira de Artesanato na UFMG, que tem todo ano, mês de maio. Como esse trabalho de extensão da UFMG, eles vêm incentivando também a economia solidária. Então, tem vários trabalhos que são feitos, são organizados, e através da própria região, que cobra, e ao mesmo tempo de parceria com as universidades. A UFVJM também vem desenvolvendo belos projetos na região, né? Como os apanhadores de flores na região aí de Diamantina, no Alto Jequitinhonha, não só de Diamantina, vem até aqui no norte de Minas. Então, são trabalhos belíssimos, feitos pelas universidades, não só no seu trabalho de graduação, de formação de profissionais, mas também de formação cidadã, né? De criação de consciência, de fomentar movimentos. E esses movimentos são movimentos culturais. São movimentos que criam identidade territorial. E é isso, assim, e isso é muito rico
E cabe às outras instituições, a várias instituições, desenvolverem. Eu até já reclamei aqui da Unimontes, aqui em Montes Claros, que pouco faz desse trabalho. Ah, mas a escola estadual tem pouco dinheiro. A Universidade Federal faz com apoio ou sem apoio do governo federal. Quando não tem apoio, ir buscar com as prefeituras parceria, buscar com as comunidades, com os sindicatos, com as associações. Então, você tem que buscar parceiros, seja ele estatais ou seja ele na sociedade. Eu ouvi a entrevista do Tião Rocha, que ele fala que a gente desenvolve uma política pública não governamental. E é isso que a gente faz. A gente faz um trabalho de política pública que ela obrigatoriamente ela não é estatal, né? E ela é mais avançada por isso mesmo, porque a política estatal ela é mais engessada, ela é mais fechada, ela possibilita menos abertura para a sociedade, né? Geralmente cria-se algumas formas de engessamento. Embora existam os conselhos de participação social, que é muito importante, não é? Mas é a sociedade que avança. É a sociedade que vai fazer avançar. E esse avanço é sempre cultural. Fazer culturas é fazer revolução. Toda ação cultural é revolucionária. Porque ela debate valores, ela cria valores, ela aponta caminhos, ela aponta sonhos. Como você já disse, né, do Clube da Esquina, os sonhos não envelhecem. Meus sonhos antigos continuam os mesmos. Eu estou com 71 anos. Continuo na luta e quero continuar lá por 100 anos para frente. E quero estar ajudando a construir que outras pessoas, que as novas gerações, que outras gerações possam estar vivendo, transformando. A vida ela não é estática, ela sempre transforma. Ela sempre transforma. E se você participa de ações que possam fazer transformações sociais, econômicas, culturais, políticas, a vida ela fica muito mais dinâmica, né? E a extrema-direita ela não quer isso. Ela faz o contrário. Ela quer destruir o que já existe e não colocar nada em cima. Só tem uma proposta da extrema-direita sempre é de destruição. E nós, eu falo nós assim, do polo, né, progressista, nós defendemos a vida em sua essência. Seu microfone está fechado. Tá certo, desculpa. A última questão que colocar para você, eu pedi para colocar esse cartaz aí do quarto EPC, que você não participou, e eu também, praticamente, eu participei muito en passant, e ali já se discutia em 91, Banu, vida, cultura e felicidade, ética e cidadania. Estava na época dos 500 anos de descoberta da América e a conferência da ECO 92, que ia acontecer no ano seguinte. Dois desafios para você. Se você tivesse que citar 2 ou 3 legados aí do EPC, mesmo você não tendo participado desse quarto, para a sua vida pessoal e para Minas, para o país, quais você faria? E para não ter que entabular uma outra pergunta, se a gente tivesse que realizar um outro EPC hoje, isso não está ainda claro se deve ou não, porque, como diria o Marx, né, a história só se repete como farsa, né? E no nosso caso, a gente quer que se repita como algo muito mais além. Mas há uma perspectiva de se pensar nisso. Até o momento que a gente vive, ele é a antítese daquele momento. De certa forma, é uma antítese, mas assim, a gente estava reconquistando a democracia. Eu imagino que no ano que vem, a gente vai ter que reconquistar de novo, porque não é uma eleição que vai ser fácil. Há uma grande chance de você ter as forças do atraso entrando. Então, perguntando, primeiro, se tivesse citar alguns legados, 1, 2, 3 ou 4 que você quiser citar, para a sua vida pessoal e para o Minas e para o país, o EPC, e se tivesse que realizar um EPC, 2 ou 3 temas que você acha que seriam fundamentais que estivessem em debate, mesmo que sejam repetidos. Olha, o EPC, ele
um dos legados que trouxe foi a questão da democracia, a democracia cultural. Esse foi um grande legado. Eu creio que os grandes desafios que a gente tem hoje em termos de na área cultural, é a gente estabelecer um grande sistema nacional de cultura que o Ministério propõe, realizando debates intensos, desenvolvendo ações dos municípios, e os gestores, fazer com que os gestores compreendam que essa ação ela é fundamental. A cultura não é de sobremesa, não é do que resta dos banquetes. A cultura deve estar sentada na mesa do planejamento e desenvolvimento, não é só a economia. A economia é uma parte da vida das pessoas. A cultura é muito mais que uma parte, são várias partes. Ela é multissetorial, ela está em tudo quanto é setor. A cultura e o meio ambiente são áreas que fazem parte da vida das pessoas em todos os momentos. Porque tudo que o homem constrói é cultura. A melhor definição que eu conheço de cultura é do Carlos Rodrigues Brandão, de uma forma simples, num livro que ele escreveu em 82, publicou em 82, chamou que é Educação. Ele fala assim, no livro de educação, olha bem, ele definiu cultura. Cultura é tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem sente, pensa e faz. Simples assim. Então, toda construção que faz, ela tem um viés cultural. Tudo que o homem está pensando é a partir de pensamentos anteriores que vieram. Ele não constrói sozinho, é só construção coletiva. Não é? E o sentimento vem muito dessa formação que cada um de nós tem. Como essa formação que eu tenho hoje e essa visão de mundo que eu tenho hoje vem da minha própria vivência. Eu sou filho de duas famílias antagônicas em termos de pensamento, em termos de sentimento. Uma ligada muito mais elística, local, e a outra ligada a uma área mais libertária. Meu avô era cigano e tal. Então, tem um conflito que me fez seguir por alguma linha, de estar ligado mais a determinadas classes, e eu optei de estar lutando pelas classes. Não gosto do nome favorecido, não. Que não é favor, não. Das classes populares, das classes oprimidas. Isso sempre foi minha véia, foi minha linha, foi minha trilha, foi minha laia. Então, eu estou sempre junto com todos aqueles e aquelas que estão lutando contra a opressão, todo tipo de opressão. Não é? E a cultura e a ação cultural, ela é sempre transformadora. E deve ser transformadora. E eu creio que uma das lutas que nós temos hoje no país é a construção desse Sistema Nacional de Cultura. Quando eu falo isso, porque o Sistema Nacional de Cultura é tipo o SUS da cultura. Não é só em termos do Ministério, é um trabalho feito principalmente na base, em cada município. Quando eu falo sistema, eu falo principalmente do Sistema Municipal de Cultura. O estadual também entra, o nacional também entra, mas o municipal é o principal, porque a cultura se dá a partir do seu local de moradia, o seu local de vivência, seu território, seja o município, micro-região, região, depois vem estado e o mundo, não é? Embora hoje está se vivendo muito nas redes sociais, as vidas estão se dando muito mais virtualmente do que presencialmente, né? A gente precisa estar resultando, chamando as pessoas para estarem, para conversar, para se reunir presencialmente. Tem o olho no olho, porque a cultura vem daí. Não, bacana demais. Você encerrou chave de ouro. E acho que tem um grande axioma que a gente usou há muito tempo, né, Manu? Agir localmente e pensar globalmente. Né? Porque também, com esse mundo tão
você tem que pensar, você tem que agir. A vida acontece se agir, esse sentir, talvez eu até me arrisco a fazer uma brincadeira aí do pensamento do Brandão, que cultura é tudo aquilo que você sente, você faz e você pensa, não necessariamente nessa ordem, mas normalmente é importante a pessoa sente pessoalmente, age localmente, né? E pensa globalmente, porque você não pode dissociar o seu pensamento só na sua comunidade, porque você tem uma circunstância aí que existe globalmente, que ela não tem como se retroceder, e pelo contrário, é importante que a gente consiga ter olhos para o mundo e não só para o nosso umbigo, né? Eu não sei se eu consegui traduzir um pouco o que você está dizendo aí, embora não quisesse traduzir, mas eu acho que você encerra muito bem, e eu queria te agradecer muito a sua participação, muito politizada essa nossa conversa, esse nosso papo. Eu sabia que não ia ser diferente, né? A gente teve altos debates, né? Altas brigas, você, o Tom, eu lembro muito da gente quebrando o pau, né? Que tinha pensamentos um pouco diversos e tal, mas a gente seguia, e acho que cada um seguiu o seu rumo, e a gente está se reencontrando aí. Então, se quiser fazer uma última consideração sobre isso que eu falei ou não. Eu te agradeço imensamente a sua participação aqui, nos rememorando, não só rememorando o EPC, mas contribuindo para toda essa questão que nos une a todos, que é a questão cultural. Eu que agradeço, Zé, a grande oportunidade da gente estar fazendo esse debate. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, a gente vai ter, com certeza. E quem sabe pensar, inclusive, num grande encontro aí, depois até reviver esse EPC. Agora, proximamente, mês que vem, já está tendo Canjerê, né? Aí em Belo Horizonte. E nós temos que... É importantíssimo a gente estar organizando encontros tão potentes como foram aqueles do EPC, né? E com certeza, muitos resultados que existem hoje em termos do reconhecimento pela sociedade, pelo Estado, da área cultural, é devido a esses movimentos que aconteceram. Então, eu acho que é um grande desafio a gente realizar um encontro tão forte quanto aquele. Quem sabe a gente faça. Está aí um desafio para você, articulações. De preferência como se diz em Brasília de Minas, ou lá em Berilo, zóio no zóio. Zóio no zóio, oi no oi, né? Pois é. Né? Tá certo. Mas tá valendo. O virtual também vale. Não, vale também. Já valeu aqui, valeu demais. Mas se a gente conseguir fazer olho no olho... Presencialmente, né? Luna vai rodar aí a nossa vinheta, e a gente fica mais um pouquinho para a gente prosear mais um pouco. Obrigado. Okay.